A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Deus não nos mandou amarmos simplesmente. Ele nos mandou amarmos a Ele, acima de tudo e de todos, e amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos. Essa foi a ordem de Deus. Mas como anda o nosso amor? Confira conosco. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que têm a coragem de resistir ao mundo, de resistir às tentações e amar e viver da forma como Deus manda. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado e cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Glórias ao Senhor, que abençoa aos seus filhos fiéis, que seguem os seus mandamentos. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra injete no teu coração o verdadeiro amor de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, é uma prática muito comum no meio evangélico os irmãos dizerem entre si: eu te amo no amor de Cristo. Sim, mas será que isso é verdade? Jesus morreu por amor de nós. E nós não morremos por amor de ninguém. Então, nós não amamos da forma como Cristo nos amou. E se nós
não repartimos o pão com o irmão, como Jesus fazia e nos mandou fazer, nos deixou mandamento, nós não amamos ao irmão como a nós mesmos. Então, que amor de Cristo é esse? Deus não aceita o engano, a mentira e nem a hipocrisia. O nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus da verdade. Tudo o que vemos diante dos nossos olhos não é mera ilusão, é verdadeiro mesmo. Ele criou um mundo de verdade. Ele vive na verdade. E ele requer que nós estejamos também na verdade. Todos os que têm a consciência de que existirá um juízo final almejam a salvação. Mas está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. O mundo que não conhece a Deus vive no engano. Vive enganando, sendo enganado e se enganando. Vivem alheios à realidade de que todos viemos a este mundo com uma missão para cumprir. E nós não somos deste mundo. Todos estamos sendo monitorados por Deus e pelos anjos de Deus. E nada do que fazemos ou pensamos passa por despercebido diante da onisciência do Senhor, que criou tanto os justos quanto os ímpios, e faz com que o sol se levante sobre os bons e sobre os maus, e a chuva desça sobre os justos e injustos. E no final, todos teremos que prestar contas dos nossos feitos diante de Deus e dos seus anjos. E, meus irmãos, não será uma sabatina, não será uma sessão de interrogatório. Nós não teremos que responder a pergunta alguma. E nem poderemos usar qualquer palavra para tentar nos justificar. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos e conhece as nossas palavras antes mesmo delas chegarem às nossas bocas. E como Ele não aceita o pecado, e nós não podemos manter as nossas vestes sujas diante da sua presença, diante da santidade do Senhor, todos seremos despidos e desprovidos de toda hipocrisia, falsidade e mentira. E a diferença entre a nossa condição atual e o estado em que estaremos diante do Senhor nos darão a dimensão dos nossos erros e acertos, para que estejamos plenamente convencidos do resultado do veredito que iremos receber de Deus. Os que serão salvos já saberão que serão salvos, e os da perdição também o saberão. Terão plena consciência dos erros que cometeram, da forma em que viveram. E não terão nenhuma dúvida de todo o mal que praticaram, tanto aos homens quanto a Deus, e da negligência com que trataram a Deus e as coisas de Deus. E não poderão dizer uma única palavra contra a sentença que virá da parte do Senhor. Muito pelo contrário, todos, sem exceção, tanto ímpios quanto justos, teremos que expressar
a nossa gratidão ao Senhor por sua misericórdia aplicada a nós durante todo o tempo. A misericórdia de Deus é parte integrante da vida de todo ser humano, porque nós já começamos inclinados para o pecado, quando nascemos nesse corpo de carne, já que a nossa carne, classificada por Deus como trapo de imundícia, veio do pó e voltará para o pó, e é hospedeira do pecado a partir do momento em que saímos da infância, e ela não se converte. As crianças são puras e não são provadas por Deus. Sim, uma criança, mesmo em seu corpo carnal, não possui pecado, porque não conhece as leis. Mas ao deixarmos a infância, trocamos a pureza pela consciência, adquirimos o conhecimento do bem e do mal, deixamos para trás a nossa inocência e isenção, e se inicia automaticamente a nossa provação. Desse modo, todos os que nascemos e evoluímos para a adolescência e a fase adulta, ao assimilarmos o pecado e permanecermos em vida, todos, simplesmente todos, recebemos a misericórdia de Deus todas as manhãs, para nos arrependermos e mudarmos de vida em direção a Ele. Mas será que nós mudamos? Estamos falando de forma genérica, tanto dos justos quanto dos ímpios, tanto aos justos quanto aos ímpios, já que tanto o engano quanto o pecado estão infiltrados também dentro da vida do povo de Deus. Se não reconhecemos que existe o descumprimento das ordens de Deus também entre os filhos de Deus, não poderemos nos corrigir. De nada adianta dizermos que somos salvos, e alguns de nós até mesmo se consideram superiores, tanto aos ímpios quanto aos irmãos, se no juízo final o Senhor nos considerar impróprios para a vida eterna ao lado dele. E existe ainda um agravante. O julgamento se inicia por nós, pelo povo de Deus. Precisamos nos esmerar nos nossos caminhos para não sofrermos uma decepção no final. Tudo o que fazemos nesta vida irá repercutir no nosso julgamento. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. É inútil nos enganarmos a nós mesmos, já que é impossível enganarmos a Deus. Está escrito que nada há encoberto que não haja de ser revelado. Mateus 5, 45. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins.
e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. 1 de Pedro 4, 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Mateus 4, 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus nos deixou mandamentos, e mandamentos são ordens, e ordens são para serem cumpridas. É um grande equívoco tomarmos as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, como opções de vida, porque não são. Todos seremos julgados pelo nosso cumprimento ou não dos mandamentos deixados a nós pelo Senhor. Sim, Jesus nos deixou 2 grandes mandamentos, em substituição às centenas de mandamentos que haviam no tempo da lei de Moisés. O primeiro mandamento é para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento é para amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E não há qualquer mandamento maior do que esses. Como veremos no trecho do livro de Lucas, que apresentaremos a seguir, o cumprimento desses mandamentos é condição de vida para nós. Porque disse Jesus: faze isso e viverás. Então, o primeiro mandamento significa que temos que amar a Deus acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. E o segundo, que temos que amar aos nossos próximos como a nós mesmos. Temos que tratar aos nossos irmãos da forma como nós nos tratamos e como gostaríamos de sermos tratados se estivéssemos no lugar dele. Temos que ter empatia. Mas como será que nós, povo de Deus, estamos com relação ao atendimento dessas ordens de Jesus? Não saia desta mensagem, porque Deus vai falar contigo. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei,
tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de João, capítulo 3, em que o apóstolo nos fala da nossa condição como filhos de Deus, temos nos versículos 16 a 17 o ensinamento de que, assim como Jesus deu a sua própria vida por amor de nós, nós temos que, se necessário, dar até mesmo as nossas vidas pelos nossos irmãos. E que essa é uma prova do nosso amor, tanto por Deus quanto pelos nossos irmãos. Se somos seguidores e imitadores de Jesus, nós devemos seguir o exemplo que ele nos deixou. Veja bem, nós não estamos dizendo que alguém tenha que, em vida, doar o seu coração ou qualquer outro órgão vital para outra pessoa. Mas se o fazemos, por exemplo, para após a vida, ou em uma situação extrema, se nos colocamos diante da mira de um bandido armado para proteger uma criança, um irmão, ou até mesmo alguém que não nos ama, com certeza estamos praticando o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo não fica por aí. Existe muito mais para fazermos, conservando tanto a nós quanto aos irmãos em vida. João nos fala de algo muito sério. E fala com propriedade, porque ele viveu no tempo da igreja primitiva. Ele diz que se temos condição de ajudar a um irmão necessitado e nos recusamos a fazê-lo, nós não amamos ao irmão, e muito menos a Deus. João nos escreveu fazendo alusão aos tempos da igreja primitiva, em que realmente havia amor ao próximo, havia comunidade de bens dentro da igreja. Todos repartiam não apenas o pão, mas tudo quanto tinham era compartilhado com os irmãos. E Deus abençoava poderosamente a igreja. E ninguém tinha falta de nada. E milagres em série eram realizados pelos discípulos. Era um ambiente muito diferente
do que temos na igreja de hoje. 1 de João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bem do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Atos 4:32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Nos versículos 18 a 20, no nosso trecho inicial, João nos recomenda não amarmos só de palavra, mas amarmos aos irmãos por obra e em verdade. Porque é dessa forma que nós demonstramos para o mundo espiritual e para nós mesmos que nós somos de Deus e da verdade. João nos recomenda ainda que olhemos as nossas consciências e os nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, Deus, que conhece todas as coisas, também nos condena. 1 de João 3:18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Nos versículos 21 a 23, que encerram o nosso trecho inicial, João, após nos recomendar a forma de amarmos aos irmãos, nos diz que se o nosso coração não nos condena, nós podemos confiar que Deus tampouco nos condena e que Ele atenderá aos nossos pedidos, porque guardamos os seus mandamentos. E isso porque cremos no Senhor Jesus, amamos a Deus e nos amamos uns aos outros segundo o mandamento de Deus. 1 de João 3:21.
Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. A igreja de hoje não leva muito a sério os mandamentos de Jesus. Sejamos francos. Temos pastores enriquecendo com a fidelidade das ovelhas, mesmo sem pregar as verdades de Deus. E temos ovelhas roubando a Deus e sonegando os dízimos que são de Deus. E não existe o amor ao próximo como a si mesmo. A maior prova que uma pessoa pode dar a si própria e a Deus, da sua confiança nele, não está apenas em comparecer aos cultos, em entoar cânticos de louvor e de dar bom dia aos vizinhos. Está em tirar dos seus ganhos a parte que pertence a Deus e entregá-la onde Deus nos ordenou, na sua casa, na casa de Deus. Isso é respeito, honra e obediência a Deus. Está também em realizar ofertas voluntárias, retirando do seu orçamento para atender a obra de Deus e repartir o pão com os irmãos necessitados. Um beijo de comadres e um abraço na congregação não atendem à necessidade real de um irmão carente. As orações são importantes, são muito importantes, mas elas ajudam, porque precisamos colocar Deus na frente de tudo, mas também não são o suficiente. Não são o suficiente porque nada disso contribui para pôr alimento na mesa de uma pessoa que não tem nem mesmo o que comer. Mas a igreja não se sensibiliza para isso. Dar esmolas ou doar 1 quilo de alimentos não está errado, mas significa dar do que sobra. Não expressa fé em Deus. Infelizmente, a igreja se afastou dos caminhos de Deus e entrou pelos caminhos do mundo, pelo capitalismo mundano. As pessoas amam ao dinheiro, vivem pelo dinheiro, matam e morrem pelo dinheiro. E a igreja de hoje não guarda grande diferença do mundo. Não adianta fecharmos os olhos para os trechos do livro de Atos dos Apóstolos que acabamos de apresentar. Eles estão lá, estão em todas as Bíblias. Deus os deixou na sua palavra para o nosso conhecimento e para o nosso direcionamento. Mas eu nunca vi ninguém pregar a esse respeito como sendo uma ordem de Deus para a igreja.
As pessoas pregam como se fosse um fato histórico apenas. Todos querem milagres, mas é para atrair mais pessoas e aumentar a arrecadação. Não é por amor ao próximo, nem para fazer a obra de Deus. E não querem seguir o exemplo deixado a nós pelo Senhor. Jesus nos manda amarmos uns aos outros da forma como Ele nos amou. E que seremos seus amigos se fizermos o que Ele nos manda. Somos mesmo todos amigos de Deus? Amigos de Jesus? João, na sua primeira epístola, nos insta a amarmos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E nos adverte de que quem não ama não conhece a Deus. Pedro, na sua primeira epístola, nos recomenda amarmos ardentemente uns aos outros, porque esse amor tem poder até mesmo para cobrir uma multidão de pecados. Ou seja, em tudo e por tudo, se nós somos de Deus, nós temos que amar verdadeiramente a Deus e aos irmãos. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. 1 de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de Pedro 4, 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Glórias a Deus. Deus não aceita o amor superficial ou amor de boca. Esse não é o tipo de amor que Ele deseja que exista dentro da sua casa e no meio do seu povo. As pessoas dão a interpretação mais superficial e conveniente aos textos bíblicos que tratam do amor ao próximo, porque não querem repartir o que têm com o irmão, porque não amam como Deus nos manda amarmos. Existe um dito popular, não é bíblico, mas que expressa uma grande verdade, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E a igreja de hoje está repleta de cegos espirituais que creem que é melhor fazer as próprias vontades do que fazer a vontade de Deus. E fecham os olhos e o coração para as necessidades do irmão.
Só existe uma forma de voltarmos a ser uma igreja forte, poderosa e agradarmos a Deus. É abandonando o egoísmo e o individualismo e voltando a ser como era a igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, vivendo o verdadeiro amor a Deus e ao próximo, na prática da irmandade e fraternidade entre os irmãos. Paulo nos recomenda suportarmos as fraquezas dos mais fracos, procurando agradar a eles e a Deus, e não a nós mesmos, assim como Cristo não agradou a si mesmo. Tiago nos recomenda amarmos aos nossos irmãos sem discriminarmos a qualquer pessoa, porque a discriminação é pecado. No livro de Hebreus, temos a recomendação, mais uma vez, do amor fraternal e da empatia para com os irmãos, para que nos interessemos pelas necessidades dos nossos irmãos. Quem ama ao próximo, agrada ao próximo. E quem agrada a si mesmo, não ama a Deus, não ama ao próximo, e tampouco ama a si mesmo. Romanos 15, 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Tiago 2, 8. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Hebreus 13, 1. Permaneça o amor fraternal. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ora a Deus para que ele aumente aquele povo e faça crescer ainda mais o amor entre eles, para que eles sejam irrepreensíveis diante de Deus na volta de Jesus Cristo. Que fique claro, irmãos, que nós seremos cobrados pelo amor de fato, pelo amor verdadeiro a Deus e aos irmãos. Não podemos prosseguir em um falso amor, amando mais ao dinheiro do que a Deus, e mais a nós mesmos do que aos irmãos, ignorando a vontade de Deus. Na sua carta aos Colossenses, Paulo nos recomenda colocarmos amor em tudo o que fazemos, porque, na verdade, o bem que nós fazemos aos irmãos, estamos fazendo a Deus e não aos homens, já que nós estamos a serviço de Jesus. E na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo nos esclarece que Deus é poderoso para nos fazer abundar
em toda a sua graça, para que nada nos falte, e tendo sempre ampla suficiência, abundemos também em toda boa obra. Notem que Deus nos abençoa para que nós abençoemos também aos irmãos. Não é para juntarmos fortuna para nós mesmos e assumirmos ares de mais abençoados do que os outros. Deus deseja que, através da nossa irmandade e fraternidade, os irmãos deem graças a Deus. 1 de Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. 2 de Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Não podemos pensar que a igreja não conhece a vontade de Deus. A verdade é que a igreja não quer fazer a vontade de Deus e vive na desobediência. Notem que Jesus poderia ter nos deixado ordens genéricas, como amem a mim e aos irmãos. Mas como ele conhece a rebeldia do ser humano, ele nos deixou ordens muito específicas. Ele nos deixou dito para amarmos a ele de todas as nossas forças, com toda a nossa alma e o nosso entendimento, e para amarmos aos nossos próximos como amamos a nós mesmos. No entanto, o que vemos hoje revela a dureza do coração dos que se dizem filhos de Deus. São pastores morando em mansões, adquirindo fazendas de gado, desfilando em carros importados, alguns com o nariz empinado e com equipes de segurança. Mas eles são indiferentes às necessidades das ovelhas de Deus. Algumas passando fome. Esses mesmos que eles dizem que são irmãos.
são pessoas que normalmente são muito humildes apenas na hora de convocar os fiéis para o ofertório. Por outro lado, temos também as ovelhas se agarrando ao dinheiro, fazendo vista grossa para o mandamento de Deus, roubando a Deus no ofertório e roubando aos irmãos no tocante a dividir o pão. Sim, roubando aos irmãos, porque Deus criou o mundo em perfeita harmonia, para que todos tivessem tudo, para que todos tivessem suas necessidades atendidas. E quem acumula para si mais do que necessita, está roubando a porção do irmão. E, no entanto, eles dizem que são cumpridores das leis de Deus e que são salvos. E dizem isso independentemente do que Deus pensa. Notem bem, se a pessoa não vive de cesta básica e ama o próximo como a si mesma, não pode aceitar que o irmão viva de cesta básica. Se a pessoa se veste com roupas de grifes, não pode aceitar que o irmão ande maltrapilho ou com roupas das bancas dos vendedores ambulantes. Se frequenta os melhores restaurantes, não pode admitir que o irmão não tenha alimento para pôr na sua mesa para si e para sua família. Ainda que a pessoa reparta, vejam bem, se ela fica com a maior porção e doa a menor parte para o irmão, ela não ama ao próximo como a si mesma. As pessoas doam aos irmãos do que lhes sobra, as que doam, porque não são todas as que o fazem. Não são todas as que doam, se dispõem a doar, não são todas. Mas o ponto é que ninguém corta na carne. Sabe por quê? Porque não confiam nas promessas e no amor de Deus. E ainda dizem que amam ao próximo. A escassez do poder de Deus na igreja, que é justamente onde ele deveria se manifestar em toda a sua potencialidade, revela que Deus não está de acordo com a forma como a igreja vive hoje. Porque ela está contaminada pelo mundo, ela está repleta de pessoas egoístas e avarentas, que não têm amor ao próximo e não querem compartilhar. Não querem dividir com os irmãos. E no final de contas, não amam nem a eles próprios. Sem a comunidade de bens, sem a irmandade e sem a fraternidade entre o povo de Deus, não existe amor ao próximo. E se não cumprimos com as ordens de Deus, também não existe o amor a Deus. A igreja de hoje não ama como Jesus amou e tampouco ama como Jesus mandou. E o eu te amo no amor de Cristo se revela como sendo apenas mais uma mentira, um engano. Então, a triste conclusão
é que a igreja de hoje não cumpre com os mandamentos deixados a nós por Jesus. E o pior, não cumpre porque não quer e não vai cumprir. Porque as pessoas não confiam em Deus, não creem que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Mesmo diante de todo o conteúdo bíblico à disposição de todos, não se vê qualquer perspectiva ou intenção de mudança entre os líderes da igreja, porque os que têm são os que menos querem compartilhar. O que nos faz destacar uma pergunta: será que a igreja é realmente salva, como diz ser, e está qualificada para viver para sempre junto ao Senhor? Nós não temos essa resposta, mas nós deixamos a pergunta no ar para os irmãos e declaramos que essa é uma das razões, não é a única, da nossa disposição para, em se confirmando ser a vontade do Senhor, nos dedicarmos a outras culturas, de estabelecermos o nosso ministério em outras terras, onde haja uma maior inclinação para o amor ao próximo, e levarmos a nossa mensagem da graça para um terreno mais fértil. Nós não queremos viver num cristianismo capenga. Nós estamos nas mãos de Deus e recomendamos aos irmãos que amam a Deus que façam o mesmo, que estejam nas mãos de Deus, ao invés de tentar ter Deus nas suas mãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem tem boca, diga glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador e o nosso Redentor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal ou na descrição da mensagem. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir a alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade. Entre as mais de 480 mensagens em vídeo publicadas, fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça.
e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.